Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e esse é mais um vídeo do nosso Holística e Verdadeira. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu hoje senti uma... Não necessariamente hoje, mas já tem um tempo que eu tenho sentido a necessidade de falar sobre uma coisa. Isso muito antes, quando o fato aconteceu. E eu senti uma necessidade muito grande de falar por conta de tudo que eu já estudei, de tudo que eu conheço sobre o assunto, e até de certa forma para meio que não necessariamente justificar, mas para ajudar outras pessoas em relação a essa situação. O assunto de hoje vai ser sobre o desencarne de pessoas queridas e determinadas ideias que necessariamente, crenças que necessariamente surgem e que muitas pessoas não sabem lidar ou não têm entendimento ou, de certa forma, cria-se uma certa dúvida. E por conta de muitos estudos que eu já fiz, e até por uma questão mesmo de experiência, eu resolvi vir trazer esse assunto para, de certa forma, enfim, esclarecer. Então vamos lá. Eu já perdi pessoas muito próximas, né? A primeira muito próxima, que foi uma dor muito forte, foi a minha avó paterna, em que eu era muito próxima dela. E foi um falecimento que a gente não esperava, né? A gente sabia que ela tinha um risco por conta de uma cirurgia que ela ia fazer, mas a gente não esperava o falecimento dela por conta de ser uma pessoa muito forte, né? Logo depois, logo que eu digo assim, né? A pessoa após teve outros na família, mas o mais significativo para mim foi o meu primeiro esposo, que é o pai da minha filha. E também foi bem difícil, né? Porque foi algo muito inesperado. Nós não estávamos contando com isso, né? E então foi muito significativo para mim, né? Eu já antes no falecimento, no passamento da minha avó, eu já tinha uma certa ideia do que era a morte, né? Mas não tinha um entendimento total do que seria a morte no sentido que eu tenho hoje. Quando o meu primeiro esposo fez a passagem, eu já estava um pouco mais assim, digamos, entendida do assunto. Já fazia parte já tinha feito um curso de introdução, já tinha trabalhado na área de passes, né? Já tinha feito como se fosse um estágio, isso a gente pode explicar também, na área de palestras. Então eu estava um pouco mais, digamos, madura para esse assunto. E aí o próximo situação que ocorreu em relação ao falecimento, a perda de pessoas, foi o da minha mãe, né? Há em torno de 2 anos atrás. Então, dessas 3 pessoas, a gente tem aí em torno de uns, vamos colocar em mais de 20 anos, né? Da minha avó para minha mãe, minha avó mais de 20 anos, o meu primeiro esposo mais de 10 anos e minha mãe em torno de 2 anos. E todos eles foram muito significativos, porque eram pessoas muito próximas da minha vida, eram pessoas que tinham uma representação na minha vida muito forte. Então, quando eu venho até aqui falar para vocês, não é de alguém que é um vizinho ou um primo, não, são pessoas que fizeram parte da minha vida de forma muito, muito séria, né? A minha avó paterna, o meu primeiro esposo e minha mãe. Então, são 3 figuras extremamente importantes na minha vida, na formação da minha vida, na formação de toda a minha família. Então, como eu falei, quando foi o falecimento da minha avó, fui pega de surpresa. Mas eu já tinha um entendimento. O do meu primeiro esposo foi algo um tanto quanto mais assim delicado por conta da minha filha menor.
Então, eu tive que usar de tudo que eu tinha estudado e colocar em prática por conta dela. Porque eu era mãe, então eu tinha que dar força para ela e explicar para ela que o pai dela não estava morto. O pai dela não estava num caixão. O pai dela, o que tinha lá era carne, né? Era tipo um corpo, mas que a alma dele, o espírito dele, estava em outra dimensão, em outro local. E o que me ajudou muito nessa época, e a ela eu acredito também, foi um livro chamado Violetas na Janela, né? Acho que é Ana Lúcia ou Lúcia... acho que eu sei que o sobrenome é Marquezine. Então é uma menina jovem que faleceu por conta de um câncer, de um aneurisma, e ela fazia psicografias para a mãe, explicando como que foi a passagem dela, como que era a vivência dela nesse mundo, e de que ela não tinha morrido, de que ela continuava, mas que ela tinha, né, que se adaptar a esse novo mundo. E então ela trazia essas informações. E ela foi, de certa forma, designada a fazer isso exatamente para trazer à luz dessa situação em que todos nós vamos passar. Então, ela se prontificou de fazer isso. E esse livro, eu lembro que eu li esse livro logo depois do falecimento da minha avó, e ele também me ajudou demais a ter esse entendimento que eu estou dizendo a vocês, que eu estou trazendo hoje. E quando, do falecimento do meu primeiro esposo, eu li esse livro para minha filha, né? Eu não sei se ela se lembra, ela tinha só 6 anos, mas eu me lembro dela falar que ela tinha sonhos com o pai. Então, que ela viu o pai com a roupa que geralmente ele tinha, e falando com ela, levando ela num parque, enfim. E aí o que é interessante é que esses sonhos me faziam ter a prova do que eu estava dizendo para ela, porque quando ela vinha e me trazia a ideia de que eu tive um sonho com o papai, eu vi o pai assim e tal, eu falei, tá vendo? Então, é uma forma dele mostrar para você que ele realmente está vivo, que ele está em outro local, tá vendo? Até as mesmas roupas que ele usava aqui, ele está usando lá, tal. Então, isso eu acredito que fez com que ela tivesse esse entendimento, esse amortecimento da dor, da morte, da perda, do afastamento, por conta dessa minha naturalidade em encarar isso. Né? Numa ideia de que, olha, ele não está mais presente fisicamente, mas ele está aqui, né, de alguma maneira, e que o momento que você sentir necessidade, ele vai se achegar e você vai sentir. E sim, assim, alguns momentos ela fala isso, depois de já mais moça, hoje não tanto, mas depois da adolescência ela falava que em alguns momentos ela sentia, né, que de alguma forma tinha alguma coisa presente, e ela relacionava isso ao pai dela. E aí, depois de tudo isso, eu também já tive algumas experiências com ele, porque sempre tem aquele esquema, né? Ele era muito crente em relação à área de ufologia, discos voadores e tal. Mas a área espírita, ele era meio resistente. Só que a gente tinha aquela coisa, era casado, né? Então a gente tinha aquela coisa, quem for primeiro vai explicar, vai avisar para o outro como que vai, né? E olha, realmente houve isso, não vou falar isso agora, numa outra situação eu explico para vocês, mas foi muito interessante. E isso me deu a certeza de tudo aquilo que eu também estava falando para minha filha. Então, são essas experiências que me trazem aqui dizer a vocês de que é possível comprovar de que quando se há um falecimento, uma morte, não há o término da vida. Né? O que termina é aquele corpo, né? Aquele corpo perecível, aquela roupagem, essa parte material, ela encerra, porque, enfim, né? Mas o que anima o ser, que é a alma, que é a essência, ela segue, ela se liberta, né? Eu me lembro até de algumas vezes sonhar com a minha avó, depois do falecimento dela, e ela geralmente está muito alegre, do mesmo jeitinho que ela era, brincalhona, tal, só que mais moça, né? Isso também tem uma explicação, isso também é possível, né? Algumas pessoas me dizem, eu já vi, sei lá, meu pai, minha mãe,
Era eles, mas eles estavam, sei lá, com cabelo diferente e tal. Isso também é explicável e a gente vai explicar isso com o tempo. Mas, enfim, o que me traz hoje aqui é uma outra ideia enfim, que vai talvez até gerar aí outros vídeos para a gente dar a sequência. E no falecimento, na passagem da minha mãe, né? Aí é um outro nível, né, gente? Porque, tudo bem, minha avó era muito próxima. Foi o primeiro desencarne que eu tive que vivenciar. E foi um momento bem complicado, porque ela seria minha madrinha de casamento desse meu esposo que faleceu. Ela era muito assim, gostava muito dele, ele também gostava muito dela. A família inteira amava demais a minha avó. Então foi muito difícil. Eu era bem mais nova, eu estava com 23 para 24 anos. No falecimento do meu primeiro esposo, eu tinha 33 anos, quer dizer, já tinha passado 10 anos da situação da minha avó. E aí eu perdi ele muito nova, e aquela coisa toda, né, de cair a ficha. E a minha mãe, né, em torno de 2 anos atrás, né, diríamos aí quase 20 anos de diferença do falecimento do meu esposo. E a minha mãe também foi muito assim, do nada. Minha mãe era uma pessoa doente, enfim, mas ela não faleceu da doença dela. Ela faleceu de algo muito assim inesperado e foi muito rápido, né? E assim, no momento, né, todo mundo fala assim, espírita não sente, né, quando morre. O espírita não chora. Não, gente, era minha mãe, né? Não, é a minha mãe. Uma pessoa extremamente significativa. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, né? E eu não estava próxima, né? Eu estava num estado, ela estava em outro. Foi algo muito inesperado. Eu me lembro que eu tenho umas certas situações em que, quando eu me abalo emocionalmente, eu realmente perco os sentidos, eu desmaio. Eu sei que foi bem, bem complicado para avisar para minhas filhas, enfim, foi bem difícil. Mas o engraçado de tudo isso é que, com o decorrer de todo esse processo, de ter que me arrumar para ir rápido para o outro estado, para poder chegar lá e dar força para o meu pai, enfim, para as minhas meninas, tudo, a impressão que me dava é que alguma coisa ou alguém estava me acalmando para manter aquela sobriedade de filha mais velha, de mãe, né? E todo um condicionamento. Eu me lembro que minha irmã não pôde vir, enfim, ela não estava no estado, não estava no país, ela não pôde vir, e eu tive que ser meio que a porta-voz de tudo que estava acontecendo. Então eu tinha que me manter no equilíbrio, na harmonia, para poder manter aquilo, de certa forma, no mínimo prático, né? E o que me ajudou demais foi exatamente ser espírita, né? Como eu falei no outro vídeo, eu não sou uma espírita hoje de frequentar centro, de ir em casa espírita, não. Eu sou espírita kardecista por conta de todo um conteúdo de conhecimento, por sabedoria, de todo esse ensinamento, essa doutrina me trouxe. Mas hoje eu não sou mais uma espírita que segue, né, reuniões, cultos, enfim, e isso também explico depois. Mas mesmo assim, ser espírita, ter tido conhecimento dos ensinos espíritas, inclusive da codificação kardeciana, que são os 5 livros, o Pentateuco de Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênese, Céu e Inferno, enfim, né, o que é o Espiritismo. Esse compilado de livros, eles me deram uma base muito forte em relação a poder entender o que estava acontecendo. Outra pessoa também, que toda vez que eu lembro dessa situação que ocorreu, eu falo mesmo, porque muita gente fala assim, não divulgo porque não perco nada divulgando. Pelo contrário, eu acho que vocês ganham muito por conta do conhecimento, do entendimento. E quanto mais pessoas tiverem entendimento disso, fica mais fácil para a gente vivenciar, né? Wagner Borges, um pesquisador, estudioso, um professor na área de viagens astrais, projeção astral. Ele faz parte do IPPB, Instituto de Pesquisas de Projeciologia do Brasil, um homem extremamente sério, tem um estudo, um trabalho há muitos anos. Eu conheço, olha, vocês terem uma ideia, minha filha vai fazer 21 anos, eu conheço o Wagner Borges antes da minha filha nascer, então já tem muitos anos. Sou admiradora, estudo muito, tenho livros dele e digo,
muitas das situações em que ocorreu, principalmente no falecimento da minha mãe, eu lembrava dele, eu lembrava das palestras dele, eu lembrava dos vídeos dele, e foi o que me conduziu a manter mais a minha harmonia. Então, quando do falecimento da minha mãe, que é o que a gente vai falar mais aqui, que é o que mais recente, é o que está mais assim, digamos, mais preparado, quando eu passei por tudo aquilo, eu não tive sonhos com a minha mãe, no começo eu não sentia muito a minha mãe, mas eu sentia uma paz tão grande, e eu queria dizer para as pessoas sobre essa paz. Eu queria chegar nas pessoas e dizer, olha, ela está bem, está tudo bem e tal, mas ao mesmo tempo eu colocava assim na minha mente, se eu falar, as pessoas vão estranhar, nossa, mas a Vanessa não chorou, a Vanessa não, né, que estranho, não é que eu não chorei, lógico que eu chorei, enfim, mas eu não entrei naquele desespero de que, ai meu Deus, é minha mãe. Não, foi suave. E por que foi suave? Porque eu não sentia a presença da minha mãe, mas eu sentia que ela estava livre. Minha mãe foi uma mulher muito doente no decorrer da vida dela. Ela conquistou muitas coisas, ela fez muitas coisas, mas à base de muito sofrimento, né? Ela sofreu por uma questão de doenças respiratórias, ela era uma mulher não tão forte no sentido de fisicalidade, mas ela era uma mulher forte emocionalmente, mentalmente, no sentido de querer e fazer acontecer, enfim. Então ela me ensinou muita coisa sendo assim. Então, quando do falecimento dela, o que me lembrava ela talvez não ia gostar de me ver fraca, ela talvez queira que eu fique forte para ajudar meu pai, minha irmã, minhas filhas, meus sobrinhos, e foi o que eu fiz. E com o decorrer do tempo, as coisas foram ficando mais amenas. Eu fazia, na época, Evangelho no Lar. Né? Evangelho no Lar é como se fosse um momento de oração em família, né, que você faz na casa. Então, você tem um dia específico, um horário específico, você reúne a família ali, que está ali, e pega um livro, uma oração, um texto, né, conversa sobre aquele texto, né, geralmente relacionado à moral cristã, faz uma oração e pede para que haja uma proteção naquele decorrer de semana até a próxima reunião. Evangelho no Lar é resumidamente isso, né? Algumas pessoas colocam água para fluidificar, eu colocava aqui para poder receber as bênçãos da equipe espiritual que está comandando aquela reunião, enfim. Com o tempo eu também esclareço isso com mais calma. Só que nessa época eu não estava morando mais com as minhas filhas de forma constante, né? A mais velha ficou com meu pai para ajudar, a mais nova ficava naquela coisa de compartilhada comigo, com o pai. Então tinha momentos em que eu fazia o evangelho sozinha. Mas o que aconteceu? Eu comecei a sentir demais a energia da minha mãe. E aí vocês falam, mas é óbvio, você estava fazendo oração, você chamava ela. Não, em nenhum momento eu fazia o evangelho para chamar a minha mãe, para invocar a minha mãe. Não, eu fazia o evangelho porque era uma cultura que eu tinha aqui em casa, um hábito que eu tinha em casa para fazer, e eu fui seguir. Só que óbvio, e é aí que entra de novo o que eu ia falar. É óbvio que se põe no lugar, tira toda a crença que vocês têm e entendam o que eu vou falar. Se põe no lugar não vou nem falar em espírito, de uma pessoa que muda de uma casa para outra, de um estado para outro. Só que naquele estado, ela não tem forma de comunicação, ela não tem um telefone, ela não tem internet, ela não tem uma maneira de falar com você de forma facilitada como falava antes. Só que existe, sei lá, uma pessoa que tem um telefone e que ela consiga entrar em contato com aquela pessoa, só que aquela pessoa ela só liga aquele telefone uma vez por semana, num determinado horário, e que a única maneira de você falar com ela, com a pessoa que você quer, é indo na casa dela ou então pedindo emprestado, enfim. É óbvio que você vai usar desse momento para poder se aproximar, tentar matar a saudade, tentar informar ou pegar informações. Entende? Conseguiram pegar esse cenário? Ok. Agora, imagina isso no lado dimensional.
A minha mãe está numa outra dimensão e ela sabe, ela tem consciência de que para mim isso é natural. Ela estar lá, mas que ela está viva, eu sei disso, ela sabe que eu sei, mas ela quer se comunicar de alguma forma. Ai, minha filha, eu quero matar a saudade, eu quero falar para ela que eu estou bem, né? Eu quero ver ela, eu quero perguntar das meninas, enfim. E aí vocês imaginam, ela pega essa brecha dessa reunião que é toda preparada para poder realmente ter esse momento mais espiritualizado, onde se desliga a televisão, tem uma concentração maior naquilo, e aí ela consegue, né? Tipo, olha, eu tô aqui, tá? Olha, eu tô bem, vocês estão bem, nossa, tá. Minha mãe sabia que eu fazia evangelho, minha mãe já tinha participado algumas vezes. Só que o que aconteceu? E aí, de novo, não é medo, entendam, não é medo. Eu não tenho medo de espíritos. O que eu entendi ali foi que, olha só, 3 reuniões bastaram para que isso fosse muito forte. A primeira, eu achei que fosse uma impressão. Óbvio, eu tinha menos de 2 meses que eu tinha perdido a minha mãe, eu estava aqui sozinha, num momento todo preparado, e aí eu tô toda envolvida e eu senti a presença dela muito forte. Orei por ela e pensei, tá, pode até ser, mas também tem a ver porque a minha vontade de sentir ela, de falar ela, pode ter trazido isso mentalmente, né? Pela análise da psicanálise, poderia ser uma reação provocada pelo desejo de fazer aquilo. Ok, passou. Segunda semana, né? A presença novamente, muito forte, ao ponto de se eu fechasse os olhos, eu acho que eu conseguia ver ela, né, por perto. E aí não foi um condicionamento de medo, foi um condicionamento de dizer assim, meu Deus, se ela está aqui de novo, se realmente é ela deve estar desesperada para falar. Então, enfim, né, eu tentei me concentrar e sim, eu ouvi exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Olha, eu estou bem. Eu só queria saber se vocês estão bem, se está tudo bem, não está fácil, mas eu sei que vai passar e eu sei que vai ficar tudo bem. Foi exatamente o que eu senti, que era como minha mãe falaria, como minha mãe falava. Eu senti isso, eu ouvi isso, né? Muita gente fala, mas... Gente, quem sente sabe o que sente. Então, não tem discussão. Se vocês não sabem, vocês não sentem... Não dá para eu tentar trazer essa informação para vocês. Mas quem sente, quem sabe, vai ser tocado nesse momento que eu estou falando esse vídeo, porque vai falar, olha, realmente é assim. Ok, passou, fiz a oração, como eu senti pela segunda vez, aí sim, eu falei, não é uma impressão. Ela realmente esteve aqui. Eu agradeci ela por tudo, disse para ela que estava tudo bem, e que ela era muito bem-vinda, mas que ela precisava seguir, porque era muito recente, ela ainda estava muito presa a nós, mas ela precisava seguir, né? E depois vou explicar o que é esse seguir. Ok, terceira semana, e isso assim, toda semana eu fazia. Na terceira semana foi muito intenso. Eu senti o toque da minha mãe, como se a minha mãe tivesse vindo por trás e me abraçado. Exatamente como a minha mãe fazia. E foi uma sensação, aí sim foi uma sensação, não de novo de medo, mas foi muito forte. E eu chorei muito. Eu estava de novo sozinha. E, enfim, né? Essas coisas não dá para eu chegar em vocês, tirar uma foto, provar, olha, eu vou provar. Não dá. Porque é uma questão de sensação. Só que, por ter sido tão intenso, por ter sido tão comovente, tão forte, porque eu também senti que ela se emocionou do outro lado, eu falei, chega, eu não vou fazer mais o evangelho. Por quê? O que eu entendi? Que o evangelho era uma porta para que ela viesse até a mim e trouxesse essas informações. Ela trouxesse essas sensações. Só que, de alguma forma, por estar muito recente essa separação, esse afastamento dela de todos nós, eu entendi que isso poderia causar algum tipo de mal-estar para ela. Vanessa, como assim mal-estar? Ela não tem mais... Gente, é um espírito que está ligado a determinadas pessoas emocionalmente. Emoções desequilibradas causam, sim, desequilíbrios, inclusive no corpo espiritual, que é o corpo que está regindo ela lá.
nós temos 7 corpos, e um deles é o corpo espiritual, que é essa essência, que é esse espírito. Então, o que eu senti? Que a todo momento que eu fizesse algum tipo de reunião, algum tipo de contato, ela viria para tentar ficar próximo. Só que isso poderia causar nela uma ansiedade no momento de esperar aquilo chegar, podia causar uma angústia, porque vai chegar um momento em que ela queria estar mais próxima, que ela ia querer estar perto de outras pessoas e quisesse que eu conduzisse isso. Então eu resolvi não fazer mais o evangelho. E depois eu até falei, eu tenho vários grupos WhatsApp, eu até comentei com algumas pessoas, e aí sempre tem aquelas duas ideias, né, as duas linhas. Não, você deveria ter continuado, tentado conversar com ela, não, foi melhor você não fazer isso. E outros até falaram, poderia causar até uma ideia dela querer fazer psicografia, isso não é tão legal. Por quê? Existe também, gente, ninguém que falece, que passa para uma outra dimensão, vira santo, tá? As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas, a diferença é que ela perde a roupagem física, ela não tem mais esse corpo físico, mas ela é a mesma pessoa, o caráter é construído sobre aquele espírito. Então, um espírito, ele vai com o mesmo caráter que ele tinha aqui. Então, se ele era uma pessoa bondosa, caridosa, respeitosa, ela vai desse jeito para lá. Se era alguém muito brincalhão, zoeira, vai com isso para lá. Se era alguém de caráter ruim, maldoso, também vai assim. Então, ninguém vira santo porque morreu, porque foi para uma dimensão. A característica de virtude é a mesma, de vícios é a mesma. Tanto que quando uma pessoa é viciada em drogas, em cigarro, e ela falece, ela continua ficando próxima de quem fuma e usa, enfim, drogas, enfim, porque ela não fuma, mas ela não vai pegar um cigarro e fumar. Mas ela sente aquela sensação boa que aquele vício passa para a pessoa. Desde um vício de cigarro a um vício sexual. Então, é daí que causa toda aquela coisa dos encostos, dos espíritos obsessores, é daí. Então, esse mundo, gente, é real, isso existe. Então, se põe no meu lugar, eu continuando aquelas reuniões, a minha mãe vendo aquilo como uma porta de entrada para estar sempre por perto, ela, óbvio, ela vai querer ficar perto dos filhos, ela vai querer ficar perto do esposo. Então, ela ia ficar só naquilo. Então, eu senti, até como uma questão mesmo de orientação espiritual da equipe, porque existe uma equipe que cuida daquela reunião, dizendo para mim assim, olha, pausa, dá um tempo, porque senão ela vai continuar vindo, ela não vai conseguir fazer a caminhada dela, o desenvolvimento dela aqui. E sim, eles estudam. E sim, eles prosseguem a vida. E sim, eles reencontram com os familiares que estão lá e seguem uma outra vida, como nós estamos seguindo aqui. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Os espíritos que a gente se separou, permanecem conosco. E todo momento que você criar um ambiente para atrair aquele ser, ele vai estar ali. Ele vai se aproximar. A vibração dele vai conectar com a tua vibração. E aí a gente entra no assunto definitivo do nosso vídeo de hoje. Muita gente me fala assim, eu posso, acender vela pro desencarnado, eu posso colocar flores no túmulo, dia 2 de novembro eu vou lá e cultuo aquele túmulo. Gente, é o seguinte, como eu falei, é muito relativo, tá? Mas o espírito, quando ele vai para lá, ele não muda o caráter, ok? Ele não muda quem ele é. Mas o espírito não vai precisar da vela. Porque qual é a ideia da vela? A vela é acender uma vela para trazer a luz para aquela casa, para aqueles seres que estão na casa e para os seres invisíveis, para os seres espirituais que estão lá, inclusive os desencarnados. Eu vou acender uma vela para o meu avô, para ele encontrar um caminho, para ele ter a luz. Gente, não precisa. Não precisa, tá?
Se aquele espírito era voltado para essa área ritualística, no sentido de, porque era importante para mim acender vela, porque era uma coisa que eu fazia para Cosme e Damião, para São Jorge, enfim, aí sim, como eu falei, entra na ideia do caráter. A pessoa tinha aquela forma de ver, então para ela ver que o filho, os descendentes dela estão seguindo aquilo, legal. Mas não há essa necessidade para o espírito em si. O espírito em si não precisa dessa luz. Ele já tem uma luz própria. Lá ele vai aprender a entender que determinadas coisas já não fazem mais sentido. Oração. Oração é sempre bom. Oração é sempre vantajoso, não só para os espíritos, para os desencarnados, como para os encarnados. Quantas vezes você, por exemplo, você tem um filho e uma filha e ele vai fazer qualquer outra coisa e às vezes ele está inseguro, você não precisa nem dizer para ele, filho, vai, eu estou orando por você. Você só dá confiança para ele, vai, e em casa você ora. Você pode ter certeza, lógico que não significa que tudo vai resolver, que ele vai ficar perfeito, mas diminui, ele se sente um pouco mais corajoso, corajosa, por conta de saber que a mãe está ali de alguma forma espiritualmente cuidando. Então, essas coisas têm mais a ver com os hábitos, com a forma de vivência daquele espírito, do que com a necessidade padronizada e obrigatória de se fazer para poder deixar um espírito tranquilo. Até porque, como eu falei, existem espíritos que, de certa forma, continuam tendo a mesma ideia de que tinha antes. Mas o que é interessante é que quando eles vão para esse outra dimensão, eles não entendem que eles estão em outra dimensão. Para eles ainda continuam aqui, porque a mente deles ainda está tão presa à casa, às pessoas, que é aquela coisa das assombrações das casas, dos espíritos que não saem do local, enfim. Se você liga uma vela, você atrai aquele espírito, porque na mente dele, ele está entendendo que aquela luz está fazendo bem para ele. Que aquela situação ou então está fazendo mal. Porque tem muito espírito que não, isso aqui na minha casa, com essas velas, não, e vai irritar aquele espírito. Parece um assunto doido, vocês falam assim, Vinícius, mas isso é uma coisa, não é. Isso, você pega qualquer tipo de material espírita, você vai entender o que eu estou dizendo. E o que eu quero chegar a esse ponto é, os espíritos, eles, primeiro, permanecem sendo quem eles eram aqui na Terra. Eles não mudam para santo ou para demônio porque eles mudaram de dimensão. São as mesmas pessoas. Então, por exemplo, se a minha avó tinha um costume de xingar, ela pode ter diminuído essa ideia, mas em algum momento ela vai soltar o palavrãozinho dela, normal, como a gente sempre aprendeu. A minha mãe, ela tinha uma maneira de ser, lá ela ainda é daquele jeito. Ela pode ter mudado um pouco mais por entender que alguns jeitos dela não há mais essa necessidade. A mesma coisa com o meu falecido marido, enfim, né? No caso dele ainda tem uma outra ideia, né? Ele era fumante, né? Fumante extremamente crônico, né? Então, na época eu fumava também, e eu me lembro, e isso vocês, de novo, é só pesquisar, vocês vão entender. Eu lembro que eu acendia o cigarro e ia fazer alguma coisa. Quem fuma sabe muito bem que cigarro não se acaba tão rápido. Você vai lá, vai dando você vai puxando aquela fumaça e ela vai encolhendo. Só que não é uma coisa muito rápida, a não ser que você dê uma tragada, né? Muito forte, e, enfim. Não é interessante e necessariamente não é a função do cigarro. A função do cigarro é você ir fazendo aquilo paulatinamente. Eu não estou aqui trazendo uma ideia de apologia a cigarro. Eu só estou passando para vocês uma informação para vocês entenderem. Só que várias vezes, isso não aconteceu uma ou duas vezes, várias vezes, eu acendia um cigarro, ia fazer alguma coisa, o cigarro inteiro. Quando eu voltava, soltava a bituca, que é aquela última parte que é onde a gente coloca a boca. O que eu entendia? Alguém fumou no meu lugar. E óbvio, eu sendo espírita, eu tendo entendimento de quem que era o meu marido, eu sabia que era ele. Então também era uma prova de que ele está por aqui. Ele está por aqui. Eu sei que parece um papo de louco, e quando eu comentava isso, as pessoas olhavam para mim com uma cara assim, mas isso tudo é comprovado.
Hoje existem estudos que falam disso. Existem pessoas que trabalham na investigação espiritual baseada exatamente em provar isso. Então, quando eu trago para vocês isso, o vídeo já está aqui bem grande, mas é só para vocês terem essas informações, e a gente vai trazer isso com mais avanço, é para que vocês entendam que, primeiro, o que nós fazemos aqui na Terra que eu digo na dimensão material, nessa dimensão mais densa que nós estamos, sim, influencia os espíritos. E os espíritos, nas suas dimensões acima, eles também nos influenciam. A questão dos encostos, das obsessões, tem muito a ver. E não existe só as obsessões de espíritos para conosco, mas as nossas obsessões para com eles. Como eu falei, se eu tivesse dado sequência para aquela reunião, para um intuito de estar sempre trazendo a minha mãe, eu estaria fazendo malefício para ela, no sentido de mostrar de que eu estava impactando a necessidade dela de se adaptar àquela nova dimensão e seguir o caminho dela, que é evoluir. A passagem dela aqui pela Terra já tinha terminado. A afinidade, o sentimento de estar filha, são filhos, marido, sim, é muito forte. Foi criado um link, né, uma conexão muito forte. Mas precisa se entender de que ela saindo daqui da Terra, ela precisa da continuidade nessa vivência dela agora numa outra dimensão. E se ficar emparelhado o tempo todo de forma muito assim rotineira, muito constante, pode prejudicar, como poderia me prejudicar também, né? Ficar o tempo todo tentando procurar saber como minha mãe está, o que ela está fazendo, tentar ter um contato com ela, isso não é interessante, isso é extremamente prejudicial a ela, a pessoa que foi, o espírito que foi, e a nós. A vida precisa seguir de forma mais natural possível, porque realmente é natural. A morte é a coisa mais certa que a gente tem na vida. E a continuidade de existência está cada dia mais provado que existe em inúmeras situações, né? Outra coisa é de que os espíritos não deixam de ser quem eles são. Eles permanecem tendo os mesmos características de personalidade, de hábitos, de virtudes ou vícios, e que a gente precisa entender de que fazer determinadas coisas pode ou não prejudicar. Por exemplo, se seu ente querido gostava que acendesse vela, ok, mas entenda, você não vai estar fazendo essa atitude, essa ação, para poder trazer luz para esse espírito. Ele não precisa dessa luz da vela para isso. Ele já tem, ele já está recebendo através de conhecimento, de entendimento lá. Você faria isso como uma simbologia de carinho, de seguir um hábito que ele tinha, mas não é necessário. Outra coisa, ir até o cemitério, levar flores, principalmente no dia dos finados e tal. Olha, eu também não sou assim, adepta a isso. Inclusive, depois que minha mãe faleceu, depois que o meu esposo faleceu, que a minha avó faleceu, eu nunca mais fui até o cemitério. Porque, primeiro, para mim, eles não estão lá. Ali é só o corpo. Então, e nem o corpo, porque igual minha avó, meu esposo, nem existe mais, né, lá. Mas, assim, eu não vejo necessidade. E outra, eu acho até um tanto quanto complicado, porque a energia de um cemitério é muito forte, porque lembra que eu falei que existem espíritos que ficam ali apegados? Sim, existem espíritos que não conseguem entender que faleceram, que mudaram de dimensão, e que para eles ali é um lugar que ainda está preso ao corpo, porque está preso esperando não sei quem vir, enfim. Então, você vai para lá e se você tem uma sensibilidade maior, você capta tudo aquilo. Então, não é interessante. Para mim, não é interessante. Mas então você vai largar, né, ali de qualquer jeito? Não. Assim, você pode pagar para alguém lá fazer os coveiros, eles têm esse serviço que eles vão lá, fazem a limpeza, cuida, você compra, sei lá, tinta para printar, compra planta. Você não necessariamente precisa ir lá. Você deixa ali. Existe até, enfim, comércio para tudo, né? Agências funerárias que fazem esse trabalho mensalmente. Olha, vai lá, alguém cuida daquele, né, daquele espaço ali, enfim. Mas no caso, por exemplo, no caso da minha mãe,
né? A minha mãe, ela tinha adoração para os girassóis, né? Então, inclusive eu fiz, né, uma tatuagem em homenagem a ela, minha irmã, a mesma coisa. Mas, por exemplo, como que eu acho que a minha mãe se sentiria feliz em saber que, enfim, que eu estou fazendo um agrado para ela? Comprar girassóis e colocar na minha sala. Não necessariamente em homenagem a ela, mas como a ideia de que, como a minha mãe gostava de girassóis, colocar um girassol na minha sala, a todo momento que eu olhar para o girassol, eu vou lembrar da minha mãe. E isso vai me lembrar com ternura, sem necessidade de prender ela, de puxar, invocar o espírito dela, mas uma ideia de que, como acontece com a minha tatuagem, toda vez que eu olho para a tatuagem, eu lembro da minha mãe. Mãe, que Deus te abençoe, que você fique bem onde quer que seja. Vocês entendem a diferença de uma coisa pela outra? A gente precisa desmistificar essa ideia da morte. A morte não é esse bicho papão, né? Alguns momentos, minha filha mais velha diz, eu sinto muita falta da vovó, né? Eu queria que ela estivesse perto. A gente entende isso. Mas é interessante e é importante a gente entender que, primeiro, eles também sentem as nossas faltas, né? Segundo, ninguém deixa de ser quem é. Terceiro, a nossa conexão com eles é muito mais forte enquanto eles estando lá. Porque não tem espaço, não tem tempo, eles não precisam pegar um ônibus, eles não precisam, é pensar forte, e aquela sensação de que aquela pessoa está perto é sentida. É só uma questão de percepção. Só que também estar fazendo isso a todo momento não é interessante, nem para ti, nem para ele, porque ele precisa seguir o caminho dele. Mas é importante para ele entender de que você não esqueceu. Então, uma vez ou outra, fazer uma oração, e eu não digo uma oração escrita, mas é aquela coisa de que, olha, sei lá, ouvi uma música, vi uma coisa, lembrei de um momento, e dizer, olha, tô lembrando de você, fica bem, né? Eu te amo, né? Tá tudo tranquilo por aqui. Algo muito rápido, só para, sabe, dar aquele, né? Igual quando você tá passando ali por um vizinho, oi, tudo bem, como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Tá lá, tá em casa, também tá tudo bem. É isso, a naturalidade é o que impera nessas ideias. Então esse vídeo gigantesco que eu tô fazendo é mais para a gente ter uma continuidade do último vídeo em que eu falei sobre a questão do falecimento, que para mim, né, é uma coisa mais leve de se entender, é exatamente isso. E a gente pode estar trazendo mais coisas, mas o que eu queria deixar bem claro é isso. Encare o desencarne, essa mudança, né? Esse desenlace, né? da pessoa, e não diga, eu perdi. Não, você não perdeu. Ela era. Não, ela continua sendo. Porque a única coisa que teve foi uma mudança dimensional da dimensão física, material, para uma dimensão mais sutil e espiritual. Então o espírito, ele permanece vivo, ele é eterno. Então ele vai estar lá, ele está lá. Então o aniversário da minha mãe foi há 2 dias atrás, e nós mandando os parabéns, desejando os parabéns, ela sentiu isso, né? A gente não precisou ir lá no cemitério, cultuar, não, foi só aquelas coisas, mães, parabéns, que Deus te abençoe. As minhas filhas aqui, a minha menorzinha fez uma homenagenzinha para ela num brinquedinho que ela escreve, enfim. Vocês acham que minha mãe não viu? Vocês acham que minha mãe não sentiu? Lógico que sentiu, porque é amor. Amor não tem fisicalidade, não tem fronteira, não tem tempo. Amor é sentido onde quer que você esteja. Mas a pessoa morreu, ela continua sendo, e quando você manda amor, é mais forte ainda. Então, vamos desmistificar a morte, tá? E entenda que é só uma continuidade, não existe morte. A morte é um tabu que colocaram por uma questão de medo. Não existe morte. O que existe é uma passagem aonde você desmembra, se liberta do corpo material e se liberta no mundo de sequência, de evolução, para se preparar para uma nova vida, uma nova existência aqui na Terra, com uma reencarnação. Enfim, eu já estendi demais, mas é muito válido a gente trazer isso. E como eu gosto desses assuntos, eu entendo um pouco, eu acho que é muito importante a gente ter esses diálogos aqui. Enfim,
Eu quero agradecer a atenção de todos, pedir as minhas sinceras desculpas pelo vídeo extenso e pedir para que vocês, né, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já sentiram alguma coisa, se é assim mesmo. Enfim, compartilha se você está perto de alguém, se você sente que alguém precisa, né, dessa conversa, ouvir um pouco isso. Enfim, curta e siga a gente para a gente ir conversando mais. Abraço de luz da Vanes. A gente se fala em qualquer de repente. E até uma próxima. Bye, bye.